Boa noite, a paz do Senhor Jesus a todos os irmãos, todas as irmãs. Estaremos aqui mais uma vez, nesta noite maravilhosa, glória, para agradecermos a Deus por essa rica oportunidade, por nós estarmos aqui neste momento, agradecendo o nosso Deus. Grandioso és tu, nosso Deus Todo-Poderoso, que nos conduz, que nos fortalece a cada um de nós, glória a Deus, a todos os momentos de nossas vidas. Meus queridos irmãos, queridas irmãs, glória a Jesus, né? Eu vou deixar a palavra do Senhor, glória a Jesus, que ali está, glória a Deus, aleluia, né? Louvado seja o nome do Senhor, que glória a Jesus, que ali está, glória a Deus. A palavra do Senhor está em Amós, glória a Deus, aleluia, do versículo 9 adiante, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Jesus. Vi ao Senhor que estava em pé, e sobre o altar, e me disse: fere o capitel. E estremeceram, e os abrai, e fazem tudo em pedaço, e sobre a cabeça de todos eles. E eu matarei a espada, glória a Deus, a espada até o último deles, o que fugir dentre, e ele não escapará, e nem os que escapar dentre eles se salvará. Ainda que cavem até o inferno, a minha mão e os tirará dali. E se subirem ao céu, dali eu farei descer. E se esconderem no cume do camelo, buscá-lo, e eis, e dali, e os tirarei. E se ocultarem os meus olhos no fundo do mar, ali darei ordem à serpente, e ela morderá. E se forem para o cativeiro diante de seus inimigos, ali darei ordem à espada para que os mate. E eu porém os meus olhos sobre eles, e para o mal, e não para o bem. Porque o Senhor é o Senhor dos exércitos, e o que troca a terra, e ela se derrete, e todos os que habitam nela. E chorarão, e ela subirá todo o grande rio, e se submergirá com o Egito, e ele o que edifica a sua câmara no céu, e a sua abobada fundou na terra, o que chama as águas do mar, e as derrama sobre a terra, e o Senhor é o seu nome. Glória a Deus, aleluia. Não sois vós para mim o filho de Israel, como o filho do Etíope, e diz o Senhor: não fiz eu subir a Israel da terra do Egito, e os filisteus de Cafatos, e aos Ciro de Quer. Eis que os olhos do Senhor Jeová estão contra este reino, e pecador, e eu destruirei de
sobre a face da terra, mas não destruirei de todos a casa de Jacó, diz o Senhor. Meus queridos irmãos, queridas irmãs, então nós vemos a palavra de Deus falando com cada um de nós nesta noite. Nós vemos como Deus, Ele faz grande algo nas nossas vidas. Aquele que obedece, aquele que faz a vontade dEle. Meus queridos irmãos, a palavra do Senhor disse a visão da ruína do altar. Ali, meus queridos irmãos, Deus mandou que quebrasse tudo quanto que estava ali no altar. Porque, meus queridos irmãos, queridas irmãs, a promessa é restaurar o povo, ter restauração. E ali, meus queridos irmãos, estava tendo, eles a montar aquele altar para ter destruição. Ali, meus queridos irmãos, glória a Deus, aleluia. E ali, glória a Deus, veio o Senhor que estava de pé. O Senhor, Ele está ao nosso lado. O nosso Deus, Ele está vendo tudo o que está acontecendo ao nosso redor. A palavra de Deus, ela vem nos mostrando, e Deus mostrando para cada um de nós. Ali aonde eles foram, Deus está ali para destruirmos eles. Então, feliz daquele que obedece e faz a vontade de Deus. Porque o nosso Deus, Ele é amor. Ele é misericordioso. Mas se nós não vivemos na obediência, pode ter certeza que Ele não vai ter misericórdia de mim e de você, não. Ele é o Deus misericordioso. Ele perdoa os pecadores. Ele está pronto para nos perdoar. Mas, meus queridos irmãos, se nós desviarmos, fazemos tudo errado, nós vemos, glória a Deus, Jesus, Ele nos mostra para cada um de nós, glória a Deus, aleluia, ali vem, Ele é um grande mover nas nossas vidas. Ele é um grande que nos renova, que Ele nos capacita a cada um de nós. Mas que nós devemos vivermos na obediência. Como Ele é amor, mas também Ele é destruição. Você vê Jona. Jona, ele não vivia na obediência. O que precisou acontecer com Jona? Por Jona se arrepender ali no ventre daquele peixe. Então, feliz daquele que obedece. Seja bem-vindo, pastor Juarez, a irmã Luzia, minha esposa que está nos ajudando, Rosildo, que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Então, meus queridos irmãos, nós vemos a palavra do Senhor, ela nos mostrando para cada um de nós, ali naquele altar, ali só estava a mesma coisa, glória a Deus, aleluia, as pessoas montaram algo, para querer ganhar dinheiro. Quando Jesus disse, ali ele saiu quebrando cadeira, quebrando tudo, que ele disse, aqui na minha casa é casa de oração, não é casa de venda, não é casa de comércio. Assim, meus queridos irmãos, Deus está falando com cada um de nós nesta noite. Deus, Ele está nos falando com cada um de nós que nós devemos viver na obediência. Nós devemos vivermos em alegria, fazendo a vontade de Deus, não a vontade do homem. Meus queridos irmãos, queridas irmãs, glória a Deus, aleluia. Ele nos ajuda e Ele nos cura, mas também nos fere. Mas Ele nos fere não para nos ser o mal nosso, mas para ser o nosso bem. Porque quando nós achamos que Deus faz algo por mal, Deus faz tudo perfeito nas nossas vidas. Qual o pai que quer o mal para o filho? Pai nenhum quer o mal para o filho. Quanto mais o nosso Pai que está no céu. Então, quando vem algo na minha vida, na tua vida, é para nós se renovar.
É para nós se convertermos, é quebrar aquele vaso velho e fazer um vaso novo, um vaso cheio de esperança, um vaso cheio de amor, cheio de alegria. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, e ali Deus disse, se eles fossem, aonde eles fossem, Deus estava ali no meio deles. Deus estava ali para destruirmos o inimigo. Mas não é para o mal, mas é para nos renovar, para nos fortalecer a cada um de nós. Deus ele está pronto para nos fortalecer, todos aqueles que estão caídos, todos aqueles que estão desanimados, todos aqueles que estão sem força, sem ânimo. O que a palavra do Senhor diz? Que nós não devemos, meus queridos irmãos, sermos que nem aquele povo de Israel. O povo de Israel, ele vive na desobediência. Nós vemos, glória a Deus, aleluia, o que está acontecendo naquele lugar. Só vê destruição, só vê maldade. Só vê, meus queridos irmãos, é matança, é violência. Então, que nós devemos sermos, vivemos melhor, vivemos na presença de Deus, fazendo bem ao irmão ou irmã. Nós estamos vivendo num mundo de falta de amor, falta de união entre as pessoas. O que a palavra do Senhor nos mostra, meus queridos irmãos? Glória a Deus, aleluia, né? E estremeceram e os ubrais, e fazei que tudo em pedaço. Ele mandou que fizesse que tudo ali em pedaço, quebrasse tudo. Meus queridos irmãos, queridas irmãs, nós vemos Deus tão maravilhoso nas nossas vidas. Para Deus sairmos do cérebro, porque muitas vezes nós façamos coisas muito ruins. Deus ele se arrependeu de ter posto o ser humano na terra. Porque ele fez nós para nós fazermos as coisas certas. Vivemos em alegria e harmonia entre as pessoas. E nós estamos vivendo num mundo de tanta discórdia, num mundo de tantas maldades. O amor de muitos se esfriarão. O que a palavra do Senhor disse, meus queridos irmãos? Eu matarei a espada até o último deles. Está vendo o que acontece com os ímpios? Aquele que acontece com aquele que faz o mal contra nossas vidas. Não é melhor nós vivemos na obediência, vivemos na presença de Deus, caminhando, anunciando a palavra do Senhor, buscando cada vez mais o conhecimento, entendimento no Senhor Jesus Cristo? Nós vemos, queridos irmãos, o fim daquele que quer o mal do outro é triste. As pessoas que muitas vezes ele pensa que está fazendo mal, você está fazendo mal contra ele mesmo. As pessoas que te maltratam, se você acha que ele está te maltratando, te ferindo, ele está cavando a própria cova para eles mesmos. Aquele que são ungidos do Senhor, mal nenhum nos atinge. Nada de mal vai nos atingir. Porque Jesus, ele está sobre as nossas vidas. Jesus, ele cuida daquele que tem compromisso com ele. Ele cuida daquele que busca o conhecimento nele. Então, meus queridos irmãos, queridas irmãs, glória a Jesus, e escapará nem os que escapar entre e o salvará. Está vendo? Nenhum vai escapar e nenhum vai se salvar. O que a palavra de Deus disse? Se eles for para o céu, ele joga para baixo. Como nós vamos querer fazer o mal? Se nós façamos o mal, o outro queremos fazer o bem. Eu faço isso, faço aquilo.
mas eu só quero o bem. Se nós, meus queridos irmãos, nós devemos fazer o bem para receber o bem. Nós não devemos fazer o mal e querer bem, não. Se você planta mal semente, você vai colher mal fruto. Se você planta boa semente, você vai colher o bom fruto. Que maravilha, que benção. Isto, meus queridos irmãos, a palavra do Senhor, ela nos mostra, ainda que convenha até ao inferno. Viva firme na presença de Deus. Busca plenamente o Senhor Jesus Cristo. Se nós fazemos o mal, vivemos fazendo coisas ruins, o nosso caminho, o nosso fim não vai bem. O nosso fim só é coisas ruins. Muitas vezes, glória a Deus, aleluia, né? Louvado seja o nome do Senhor. Se nós vivemos na verdade, nós vamos ter sempre verdade. A verdade é Jesus Cristo. Ela nos mostra o caminho certo que nós devemos andar. Ela nos mostra o caminho verdadeiro que nós devemos permanecer. Para nós não vivermos como os ímpios lá fora, maltratando as pessoas, julgando as pessoas, amaldiçoando pessoas. O mundo lá fora já está cheio de maldade, cheio de mentira, cheio de falsidade, cheio de engano. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O que a palavra do Senhor disse? Glória a Deus, aleluia. O inferno, a minha mão tirará dali. Glória a Deus, aleluia. Ainda que convém até o inferno, a minha mão ao tirará dali. Está vendo? Como Deus é perfeito. Se você estiver caminhando para o inferno, Deus vai tirar você dali. Mas que você deve viver na obediência. Porque, meus queridos irmãos, Deus, ele tira nós de um lugar horrível. Ele tirou nós de um lugar do lamaçal. Deus, ele firmou o nossos passos num lugar firme. Olha como Deus é maravilhoso. Ele pôs os nossos pés num lugar firme, espaçoso. Ele tirou nós de um lugar horrível. Se nós estamos aqui, deve agradecer a Deus. Agradeça a Deus por tudo. Agradeça a Deus pelas maravilhas que Deus está te dando. O fogo de vida que Ele está nos dando. Quantas pessoas que já partiram durante o dia. E nós estamos estando aqui mais uma oportunidade por estarmos aqui na presença do Senhor, falando do amor de Deus, louvando e glorificando o nome dEle. Porque Ele merece toda a honra e toda a glória, Ele merece todo o nosso louvor. É Ele que tirou nós do fundo de um poço. Então, muitas vezes nós não valorizamos aquilo que Deus nos dá. Nós não valorizamos a oportunidade que Deus está nos dando para mim e para você. Muitas vezes nós endurecemos o nosso coração. Eu não vou na igreja por causa de fulano. Eu não vou para a igreja por causa de cicrano. Vamos deixar o nosso egoísmo de lado. Vamos deixar o nosso comodismo de lado. Nós não estamos ali por causa de ninguém, estamos por causa de Cristo. Foi Ele que morreu numa cruz para nos salvar. É Ele que nos morreu numa cruz para nos libertar. Glória a Deus, aleluia. Então nós devemos olharmos para nós. Como está sendo a minha vida? Como está sendo a minha vida diante do Senhor? Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome dos... Tirará dali, e se subirem ao céu dali, eu farei descer. Está vendo? Ele tira do inferno. Mas se não obedecer, se não fizermos a vontade dele, se subir ao céu, ele faz descer. Porque o nosso Deus, ele é perfeito. Um pai, ele faz tudo com o filho. O filho obediente tem tudo com o pai.
Mas o filho desobediente não tem nada de bom com o Pai. Assim é o nosso Deus. Se nós obedecermos, tem tudo com Ele. Mas se nós não obedecermos, meus irmãos, minhas irmãs, o nosso final é tristeza. O nosso final é destruição. E Jesus vem nos mostrando a cada um de nós. E se esconderem no cume do camelo, buscá-lo, e hei dali e o tirarei. E se ocultarem os meus olhos no fundo do mar, ali eu darei ordem à serpente e ela morderá. Mas o nosso Deus, Ele está mostrando para mim e para você essa palavra, não é porque Ele quer o mal de nós não, meus irmãos. Não é porque Ele quer o nosso mal não, meus irmãos. Porque Ele quer o melhor de mim e de você. Ele fica feliz quando nós façamos a vontade dEle. Ele fica feliz quando nós anunciamos a palavra, falando do amor dEle, a todos os momentos de nossas vidas. Quantas pessoas que muitas vezes precisa de acontecer algo na vida dele para ele se converter, para ele se entregarmos a vida dele para o Senhor. Então, meus queridos irmãos, o nosso Deus é o Senhor Jesus maravilhoso. O Senhor nosso Deus, Ele nos mostra para cada um de nós. E se forem para o cativeiro, se forem para o cativeiro diante dos seus inimigos, ali darei ordem à espada, para o que se mate. Está vendo? Se nós andarmos no meio dos inimigos, Ele dará a ordem que nos mate. Então nós devemos mostrarmos que nós somos diferentes. Não querer ser melhor, eu sou melhor que ninguém. Todos nós somos falhos, todos nós somos pecadores. Nós devemos ser melhor, devemos mostrar que nós somos diferentes, que é daquele que está lá no mundo. Nós não devemos querer servir dois senhores. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, glória a Deus, aleluia. Olha o que Jesus disse. Se nós não obedecer, Ele dará ordem à serpente para morder. Você vê a desobediência, ela mata, nos machuca, fere. Então, meus queridos irmãos, queridas irmãs, você vê aquele filho pródigo, né? Glória a Deus, ele pediu a parte da herança ao pai dele. E o pai dele não questionou de ter pedido a parte da herança. Foi triste. Um filho pediu uma parte, pediu a herança, o pai, né? Sendo que ele está vivo ainda. Mas ele pegou a parte da herança e deu o filho. E aquele filho, naquela desobediência, ele pegou aquele dinheiro da parte da herança. Enquanto ele tinha dinheiro, ele tinha tudo. Ele tinha muitos amigos, tinha muitas amigas. E quando o dinheiro daquele jovem acabou, aquele jovem ficou só. Está vendo como é que é as coisas? Mas aquele pai deu a parte da herança, o filho, que ele sabia que um dia ele ia voltar. E como aconteceu. Ali, meus queridos irmãos, ele ficou sem nada. E ele ficou apacentando porcos. E ali vendo aqueles porcos comendo, aquelas bolotas de glória a Deus, aleluia, de fubá, né? E ali vendo aquilo, e disse, na casa de meu pai, os empregados comendo comida com fartura, e eu aqui padecendo de fome. E ali que ele parou para refletir, para meditar, como ele estava errado. E ali ele resolveu vir atrás do pai.
Ele disse, quando o pai, de longe o pai dele viu ele. E o pai dele saiu correndo e foi atrás do filho. E abraçou, beijou. Ele disse, não me chama de teu filho. Me chama de um dos seus empregados. Ele reconheceu o erro dele. Mas precisou ele passar por esses momentos para ele reconhecermos que ele estava errado. E ali o pai trouxe para a casa, mandou dar um banho naquele jovem, naquele filho, glória a Deus, e pôs uma túnica, né, nele e um anel no dedo dele. E mandou que matasse o melhor novilho, para se festejar. O filho que estava morto e foi encontrado. Assim muitas vezes em nossas vidas, meus irmãos. O que a palavra do Senhor está falando com cada um de nós nesta noite? A desobediência, as rebeldias. O pai deu a parte da herança porque o pai sabia que ele ia voltar. Muitas vezes nós podemos até desviar de Deus, desviar da presença de Deus. Mas não vão ficar por muitos tempos. Porque o nosso Deus, você pode até desviar dele, mas está sempre ali de braços abertos, esperando a sua volta. Então precisa acontecer algo na minha vida, na tua vida, para nós reconhecermos que nós sem Jesus Cristo não somos nada. Nós dependemos de Deus todos os momentos de nossas vidas. O que a palavra do Senhor disse para cada um de nós, meus queridos irmãos? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Para que mate. E eu, porém, os meus olhos sobre eles para o mal. Não para o bem. Será que muitas vezes acontece isso conosco? Muitas vezes, em vez de nós fazer o bem, nós pensamos só fazer o mal? Principalmente, meus queridos irmãos, quando as pessoas estão na presença de Deus. Muitas vezes as pessoas só querem o mal daquela pessoa. Não quer ver aquela pessoa bem. Não quer ver aquela pessoa caminhando. Aí começam as invejas, as maldades. Porque muitas vezes a pessoa fica com inveja do outro, teu cargo que tem. Então nós vemos a palavra de Deus, ela nos mostrando, meus irmãos. Porque o Senhor é o Senhor dos exércitos. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso. O Senhor é o Deus verdadeiro. Aquele que nos conduz, que nos fortalece a cada um de nós. O que toca a terra e ela se derrete. E todos os que habitam, tá vendo? A terra se derrete. Todos aqueles que habitem na terra. Então todos nós devemos habitarmos nessa terra. Anunciando, fazendo coisas maravilhosas, glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. E todos aqueles que habitam nela chorarão, e ela subirá todas os grandes rios, e se submergirá como o Egito. Então essas são as palavras de Deus que nos deu esta noite para cada um de nós, né? Glória a Deus, para nós clamarmos ao Senhor, buscar mais a Deus. Porque, meu querido irmão, se nós desistirmos da presença de Deus, depois não adianta você chorar, não adianta ficar reclamando. Ah, Senhor, por que está fazendo isso comigo? Ah, Senhor, tanto que eu te busquei, fiz isso, fiz aquilo. Agora você está acabando, está me destruindo. Mas tem certeza que Deus está destruindo você, né? Porque você se livra, desvia desse mal. Que você desvia dessas coisas maldosas contra a tua vida. Seja uma pessoa renovada. Uma pessoa cheia de esperança. Uma pessoa cheia de paz e alegria. Porque o nosso Deus, Ele quer o melhor para mim e para você. Amém?
Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado, minha esposa que está nos ajudando. O pastor Juarez, a irmã Luzia, Rosildo. E todas as famílias, em nome de Jesus. Agradeço por tudo. Eu te devo muita obrigação, pastor Juarez, a irmã Luzia. Eu nunca vou esquecer que vocês fizeram por mim. Eu estou sempre lembrando, estava sentindo falta de vocês. Eu estou sempre orando por vocês, para as pessoas que vocês é. E que Deus continue abençoando vocês. Eu estava sentindo falta também do Rosildo, tinha sumido. Mas graças a Deus está de volta. Que Deus conhece o nosso coração. Deus, Ele sabe o que nós precisamos, aquilo que nós necessitamos. E Deus continua abençoando cada vida, protegendo cada família, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Muito obrigado a todos. Que Deus abençoe, nos fortaleça. Que Deus derrama as bênçãos sobre as nossas vidas. Que Deus vai quebrando todas as muralhas, todo espírito do mal contra nossas vidas. Todo espírito de inveja, de arrogância. Que Deus vai tirando todo o ódio, todo o rancor. Nos dê um coração cheio de paz, harmonia para cada um de nós. Amém? Até amanhã, se Deus permitir, em nome de Jesus. Ô glória!